Hoje vamos falar do futuro das novas gerações. E a gente não pode deixar de lado o alicerce que impulsiona essa geração, que é a educação. Onde nós estamos? Para onde nós vamos? Que modelos vamos seguir? E até que ponto a família está envolvida nesse processo? Isso a gente precisa entender porque é o nosso futuro. Mas agora, só depois da vinheta. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Além do Mais podcast. Como a gente vem inspirando, né, há mais de um ano, hoje a gente vai falar de um tema bem debatido hoje em dia, principalmente pelos indicadores que nossas crianças e adolescentes vêm apresentando. Muita ansiedade. Aliás, né, André, o Brasil é o país da ansiedade. E a gente tem que cuidar dos nossos, né, do futuro, né, do nosso futuro, do futuro das novas gerações, e a educação entra nisso. Até que ponto o modelo tradicional ainda está valendo ou está obsoleto? E os modelos contemporâneos? Como é que eles estão funcionando com essa geração agora? Permissividade, falta de disciplina, de foco. E misturado nisso tudo, a gente ainda tem a tecnologia, que pode ser um grande aliado ou não. Mas para falar desse tema, que é de extrema relevância, né, ao futuro da gente, a gente trouxe uma sumidade. Olá, gente. Meu nome é Andréa Nascimento. Eu estou aqui para mais um episódio do Além do Mais. E hoje a gente trouxe assim, uma grande especialista em pedagogia, né? Porque, como disse Desirê, a gente está vivendo esse grande momento de incerteza, né? Em todas as áreas e na educação das nossas crianças e dos nossos jovens não é diferente. Então, a gente trouxe uma pessoa que há 7 anos ela revolucionou a educação em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, lançou uma nova tendência por aqui, e aí nós vamos compreender e entender o que é isso. Seja bem-vinda, Júlia Abreu, né? Hoje nós vamos aprender literalmente muito com você. Ei, gente, obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é polêmico, né? Mas é muito bom. E divide muita opinião, né? Muita. Seja bem-vindo. E hoje vai Obrigada. ser sabatina, tá? Porque, além da nossa curiosidade, é um tema muito relevante hoje em dia, né? Sim, muito necessário também, né? E aí a gente quer saber como é que você encara a educação como um todo. Não só o método utilizado. Como é que você vê a educação aos seus olhos? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que educação é presença. A gente não faz educação sem estar presente. E aí a gente tem a educação que envolve a aprendizagem, tem a educação que envolve valores, tem a educação que envolve a formação de um ser humano. Isso não é possível sem estar presente. E é para todos os lados. É para a família, é para a escola. Todos precisam estar presentes para aquele ser humano que está se formando, né? Mesmo que se tratando do ensino superior, por exemplo, não só falando da escola. Desde a educação básica, a gente precisa estar presente nas ações que a gente faz, né? E eu acho que isso a gente precisa ter muita clareza, que educação é presença. Júlia, para a gente que está assim de fora desse universo pedagógico, parece que hoje existem duas correntes, né? Aquela que defende a educação tradicional, convencional, e uma outra que defende uma outra corrente que seria a educação contemporânea. Isso de fato acontece? Sim, assim como em outras partes, assim, em outros assuntos, a gente está vivendo uma era de extremos, né? A gente tem extremos para todos os lados, em vários âmbitos hoje rolando, e na educação não está acontecendo diferente. A gente tem o extremo de um discurso, a escola tradicional é o que resolve, porque essa geração não quer nada com nada, então eles precisam de regras, eles precisam disso e daquilo outro seguir, e é isso que vai resolver. E também um outro extremo que essa escola não dá mais certo, a escola não precisa existir para nada, porque eu não aprendo nada de necessário na escola, e aí a gente tem os polos de discursos, né? E que a gente precisa entender que é o caminho do meio, né? Não é nenhum nem outro, é justamente o caminho do meio. Tá, você que é uma grande especialista nesse assunto,
Explica pra gente o que que seria essa educação tradicional e o que é educação contemporânea e onde é que você se encaixa aí nesse caminho do meio. Tá. Vamos lá. A educação tradicional, que a gente lê hoje como a educação tradicional, ela é uma educação que trata da escola formal que surgiu lá na Revolução Industrial, onde a gente tinha uma necessidade social de formar muitas pessoas num período de tempo mais curto. Por quê? O que estava acontecendo? A gente estava migrando do campo para a cidade, uma grande revolução, onde a gente precisava de trabalhadores nas fábricas. E esses trabalhadores, eles precisavam se alfabetizar, eles precisavam ganhar ensino, ganhar conhecimento formal, né? Que até então era restrito para uma parcela da sociedade. Então, isso precisava ganhar. E aí, a escola, nesse modelo que a gente chama de tradicional, onde a gente vê as carteiras enfileiradas, a gente vê, né, professor, ela surge com essa necessidade. E eu acho que é muito importante a gente colocar aqui que ela deu certo. A gente tem um discurso de que a escola tradicional não serviu para. Não, gente, ela deu certo. A gente conseguiu migrar, a gente conseguiu alfabetizar uma grande parcela. As pessoas foram alfabetizadas, as pessoas começou-se a se espalhar uma grande corrente de onde você começa a ter boa parte da população em países desenvolvidos começando a ter acesso à escola, à formação, né? A formação tradicional, a formação de conhecimento. E aí, só que foi acontecendo ao longo? É a escola que proporcionou a evolução social, a evolução do mundo, a evolução de conhecimento. Ela começou a se desconectar do que é o que ela antes nasceu, tanto no contexto de conexão da necessidade social, ela começou a se desconectar. E aí, nesse sentido, a gente nasce com algumas escolas que tem até uma subdivisão das escolas alternativas e as escolas contemporâneas, né? As escolas alternativas são as escolas que elas vão ter uma abordagem pedagógica diferente, com filosofias pedagógicas diferentes, como a Waldorf ou a Montessoriana. Né? No caso das escolas contemporâneas, elas não necessariamente estão distantes da abordagem tradicional de ensino, ou seja, uma metodologia diferente de aprendizagem. Elas estão com um viés filosófico diferente, de se conectar com as demandas do mundo real. Então, trazer o mundo real para dentro da escola, né? Só que o que está acontecendo no discurso? O que a gente cai para os extremos? Quando a gente tem a escola tradicional que ainda não se reformulou, que ainda está entendendo como é que ela vai alcançar esse novo contexto social, e a gente tem as escolas alternativas e as escolas contemporâneas falando, né, algumas outras coisas, a gente não consegue chegar num consenso do que a gente está falando é que a gente precisa ter conhecimento para fazer as coisas. A gente precisa estudar, não dá para ser raso, porque a gente acaba entrando que o movimento que está acontecendo é um movimento de discurso de modismo, onde eu vou trazer aqui o empreendedorismo para dentro da escola. E aí eu acho que o empreendedorismo é botar os estudantes para vender uma coisa dentro da escola. Quando, na verdade, se você for ler na teoria da administração, que é lá onde vai surgir o empreendedorismo não é vender. É uma teoria, como é que você escala, né? Tem crescimento exponencial. E então, não dá para a gente fazer uma escola ou propor uma mudança educacional sem que a gente não tenha conhecimento científico sobre isso. E aí esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Esse problema, essa nebulosidade, pode estar ligado ao método avaliativo, porque a gente sempre estudou para determinado fim, passar no vestibular. Exatamente. Então, esse limiar é tênue das pessoas entenderem até que ponto a contemporânea não atrapalha, né, o filho a passar no vestibular, por exemplo. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza que a escola, dentro do seu papel social, porque ela exerce um papel social e ela nunca pode deixar de exercer esse papel social. Dentro de uma lógica da perspectiva nos estudos sociais, a escola é o primeiro movimento de socialização mais importante para o indivíduo, porque o primeiro é a família, né? No caso, aquele núcleo, só que é um núcleo muito restrito. Então, a escola, ela é a primeira instituição onde a criança vai ter essa relação e conhecer de fato o mundo. E aí, nesse sentido,
A questão da avaliação, ela é muito importante, porque a escola precisa recuperar o seu papel social de formar pessoas, cidadãs que são preparadas para o mundo e tratar o vestibular como um meio e não como fim. E a grande questão é que a gente trata o vestibular como fim. Eu preparo para quê? Para o vestibular. Depois do vestibular, não é mais comigo o problema. E aí, o que que a gente tem? A gente tem como você colocou no começo, uma crise de ansiedade generalizada, Brasil ocupando o primeiro lugar do ranking, a gente tem uma evasão enorme do ensino superior. Hoje o Brasil atinge também essa evasão, um dos primeiros rankings assim do topo dessa evasão. A gente no painel de 2024 chega a quase 60% de evasão no ensino superior, juntando ensino presencial e ensino à distância. E tem diversos fatores que envolvem isso, mas fatores também, não só financeiros, mas que envolvem eu não saber. Eu cheguei no vestibular, mas eu realmente não sei o que eu quero da vida. Júlia, Então, levando em consideração toda a complexidade, né, desse mundo que a gente está vivendo, na sua opinião, assim, qual deveria ser o papel primordial da educação hoje? o papel primordial da educação é guiar o estudante, né, uma criança e um adolescente, numa jornada de autoconhecimento e que esse autoconhecimento ele tem que englobar alguns pilares. Um autoconhecimento cognitivo, ou seja, a gente tem que ter muita clareza que aqui a gente não pode excluir o papel da escola da formação cognitiva. O que é a formação cognitiva e a formação de conhecimento? Sim, a escola tem que ser o lugar de saberes. A escola tem que ser o lugar da matemática, a escola tem que ser o lugar do português, da geografia. A escola precisa ser esse lugar do currículo. Mas a escola também precisa assumir o papel, porque nada está separado do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social, do desenvolvimento biológico, porque eu tenho que entender uma perspectiva desenvolvimentista daquele indivíduo. Eu tenho que entender que marcos biológicos acontecem com ele, porque lá na adolescência você tem uma produção de hormônios totalmente, e isso impacta diretamente em qualquer outro aprendizado. Então, se eu não me responsabilizo, se eu não entendo como isso acontece, eu estou impactando nessa formação. Então, a escola ela precisa entender que o papel dela, o papel da educação, é sim assumir esse marco de desenvolvimento cognitivo, principalmente, mas que esse desenvolvimento cognitivo não acontece se você não olhar para todos os outros campos. E você tem um vilão nisso, né? A hiperconectividade e as redes sociais. Quando você fala para mim que você tem que estudar a fundo alguma coisa, está na contramão do que essa geração está fazendo com vídeos mais curtos e tudo muito superficial. Qual o desafio? Você está à frente de uma escola, de uma rede muito forte e que prega justamente esse aprendizado, entender de maneira holística, né, o indivíduo com as suas hard skills, soft skills. Como você encara isso, esse seu vilão? Então, acho que você usou uma palavra muito importante, que é a gente primeiro tem que encarar sim como um vilão. Por quê? Nesse momento, e eu não estou dizendo que vai ser sempre assim, nesse momento, o que a gente fez com o uso da tecnologia na infância e na adolescência está no caráter de vilão. Não precisa ser sempre assim, e nem sempre foi assim. Eu acho que é importante a gente trazer isso. Só que o nosso uso, os nossos hábitos fizeram a tecnologia, nesse momento, ser um vilão. E quando a gente, trazendo coisas prejudiciais, e quando a gente está, que nem vamos fazer o paralelo, quando a gente está doente, a gente toma um remédio. Nesse momento, a gente está doente em relação a esse uso. Então, a gente tem que tomar alguns tipos de medidas que vão ser mais como proibição do uso de celulares dentro da escola, porque ela extrapolou. A gente não conseguiu Foi na lidar. França, né, que proibiram? O Brasil também já proibiu, Já protocolou proibiu? esse ano. É proibido o uso de celulares nas escolas. E aí você fala, nossa, mas isso é positivo ou isso é negativo? Não tem certo e errado, não é para esse discurso que a gente tem que olhar, é para um discurso de que a gente chegou num ponto do uso nocivo dessas tecnologias. Então, o que a gente precisa olhar agora, que é um momento que a gente para reaprender. E aí é a oportunidade que a escola tem, porque a escola não tem que excluir a tecnologia. A gente tem que trazer o uso consciente dela e ensinar esses estudantes
a utilizar a tecnologia, porque hoje a tecnologia, ela não é utilizar, ela é utilizada como válvula de escape. Por que que a gente tem os adolescentes, as crianças passando tanto tempo? Porque quem dá atenção é a tecnologia. Aqueles vídeos, eles suprem a minha necessidade de atenção. Eles respondem, eles estão respondendo ali. Joga endorfina, né? Eles jogam a Na ve- dopamina é, muito rápido e eu tenho que ter a aquela dopa- sensação de prazer o tempo todo. Por quê? Porque eu não estou encontrando essa sensação de prazer nos outros pontos. Então, para onde eu vou? Para onde me dá a necessidade rápida. E para a gente encontrar fora da tecnologia, volta para o que eu falei, a gente precisa ter presença. Porque não é uma criança e um adolescente que vai encontrar isso necessariamente sozinho. Ele precisa de um adulto sustentando ali o tédio, sustentando, porque sim, são movimentos importantes de acontecer. E a família nesse quesito é muito importante, né? Porque educação é Muito. na escola, mas essa estrutura é familiar, não? É, eu acho que assim, a gente conseguiu um ponto muito positivo em relação a alguns avanços sobre essa relação família e escola, que antes a gente tinha muito apartado, talvez, do a escola exerce um papel e onde a escola exerce acaba e depois é educar em casa e a escola serve para ensinar. Tinha muito esse discurso, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar um pouco nesse discurso para entender assim, não, a família entra na escola, a escola também entra dentro de casa, mas mesmo assim a gente ainda não chegou no ponto do meio, porque tá numa guerra entre eu entro na sua casa, você entra na minha escola, mas para só você fazer o que eu quero. E aí fica, e quando não é assim, é para conversar sobre aquele indivíduo que precisa receber a atenção principal. Na prática, na escola Hub, como que funciona essa interação? Esse compartilhamento? A gente precisa ter primeiro, o compartilhamento ele precisa existir sabendo da onde a gente está partindo e o que cada um tem a oferecer. Então vamos lá. Na escola Hub, a gente tem a obrigação, falando de um estudante de primeiro ano, e a gente tem a obrigação, né? E é uma obrigação não só curricular, mas uma obrigação ética de saberes envolvendo a cultura, que essa criança precisa começar o processo de alfabetização. Tá? Essa criança precisa começar o processo de alfabetização. É muito comum que nesse processo a gente jogue muita pressão em cima da criança, porque a gente acha que a alfabetização acontece em cinco dias. Eu entrei no primeiro ano, daqui a 5 dias ela está começando a ler. E a gente precisa ter balizado com a família que isso não vai acontecer. Que cada criança vai ter um tempo de desenvolvimento, mas que esse tempo de desenvolvimento também não pode ser negligenciado. Então, às vezes, aquela criança que não avançou o ano inteiro, sim, ela vai precisar de um olhar mais atento. E aí a família também não pode se negar a esse olhar, porque não é um olhar que só a escola oferece, é um olhar que a família também precisa oferecer e todos estarem em conjunto, porque não adianta nada a escola estar fazendo um trabalho ali de alfabetização e chegar em casa, essa criança não ter acesso a um livro, a uma leitura, essa criança não ter um mundo letrado, essa criança não ter exemplos. Então a gente precisa, na Escola Hub, a gente coloca muito com essa união, que não é um trabalho feito em conjunto e não é um trabalho para culpabilizar ninguém. A criança que não se alfabetizou durante esse primeiro ano não é culpa nem da criança, nem da família e nem necessariamente da escola. A gente precisa tocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, porque responsabilidade a gente encara. Culpa não, a gente faz ficar parado. Responsabilidade a gente encara. E uma responsabilidade que está todo mundo exercendo em conjunto. E nesse sentido, principalmente, os adultos da escola com os adultos da família, porque a criança, ela é o cérebro imaturo. Ela não tem responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem. Júlia, você está falando dos desafios que você tem agora em 2025, né? Do que está acontecendo. Mas eu queria voltar 7 anos atrás, quando você criou e fundou a Escola Hub Juiz de Fora. O que você desenhou? Como é que é o projeto dessa escola? Se ela é mais alternativa, se ela está mais dentro da escola contemporânea? Explica para a gente o que é a Escola Hub. A escola Hub, ela está fundamentalmente no processo da escola contemporânea. Só que qual é a nossa grande diferença para as escolas que estão se dizendo contemporâneas surgindo? É que a gente nasce, de fato, nas ciências da aprendizagem. Eu acho que é importante a gente colocar aqui que a escola foi pensada, né, por professores. E qual foi o grande propósito da escola, Escola Hub, quando nasceu?
transformar a nossa relação com o aprendizado. Porque qual é a grande memória que a gente tem da escola? Ninguém tem uma memória ruim em relação à social, quer dizer, muitas pessoas têm em relação ao social da escola, mas assim, ninguém vê a escola como uma coisa que não passou. Passou pelo. Mas a gente não tem memória do aprendizado da escola. A gente, muitas vezes, é muito comum a gente falar assim: para que eu uso fórmula de Bhaskara? Coisas que eu aprendi na escola, eu não levei para a vida. Podia ter sido só a soma, subtração, a multiplicação, como se fosse a coisa básica. E quando, na verdade, não é isso. Então, a Escola Hub nasceu com esse propósito muito forte de transformar a relação do aprendizado, a gente voltar a sentir prazer por aprender, porque a gente, e aí falando de ciência, a gente, como ser humano, numa perspectiva de desenvolvimento humano, a gente tem prazer por aprender. É natural, é instintivo que o ser humano aprenda. A gente aprende o tempo todo. A gente entrou num modelo de socialização muito forte, onde a gente inverteu a lógica. A gente começa a ter uma lógica de que, na verdade, a gente não gosta de aprender, quando é natural que a gente goste de aprender, porque quando a gente está na nossa motivação, quando a gente está na nossa essência, se conectando com o que a gente realmente é, a gente não tem dificuldade nenhuma de aprender. Então a Hub trabalha por projetos? Isso. E aí, diante dessa nossa essência, né, de paixão por aprendizado, a gente foi estudar, entendendo que metodologia a gente precisava trazer para criar a escola, porque a gente sabia que não necessariamente as aulas expositivas dialogadas. O que são as aulas expositivas dialogadas? É onde eu só tenho o professor falando e o estudante é ouvinte. A gente entendeu que essas aulas, quando a gente vai nas ciências da aprendizagem, não são as que fazem o aprendizado acontecer melhor. As que fazem o aprendizado acontecer melhor é quando o estudante está ativo no seu processo de aprendizagem. Como se ele estivesse vivenciando. É como se ele estivesse vivenciando, ele precisa falar, ele precisa escrever, ele precisa poder dialogar com. E sim, é muito importante a gente trazer aqui: o professor continua sendo um educador mentor, ele continua sendo detentores de saberes mais do que a criança, nesse sentido de conhecimento curricular, por conta de maturidade cerebral, de tempo de estudo. Isso aqui não entra numa desvalorização do professor, pelo contrário. Então, a gente trabalha por projetos. E aí, os projetos, o que acontece nas escolas tradicionais e a grande diferença para a gente da Escola Hub e uma escola contemporânea? Existe dentro do campo da educação não é metodologia, né? Existe um parâmetro que a gente chama de taxonomia de Bloom, que são os níveis de aprendizados que a gente alcança. Memorizar, criar, analisar. E a gente, para alcançar um aprendizado pleno, a gente precisa passar por esses níveis. O que a gente tem com as escolas? As escolas ficam muito no nível mais baixo, que é o memorizar. Se eu só memorizo, e não vou avançando para o nível de aplicabilidade, de análise, para até chegar no nível mais alto, que é de criação, eu não consigo aprender de fato. Eu só memorizei, que é o que a gente. E fica desinteressante. E fica desinteressante. Mas aí a gente também não pode ir para o outro extremo. Voltamos a falar que então eu chego dando total criação para a criança. Então, deixa ela criar aí livremente, porque é da cabeça dela. Não, também não. Porque se você ler a teoria, a taxonomia de Bloom para criar, você precisou antes memorizar. É uma escadinha, você não consegue ir para o último degrau direto. Você tem que passar pelo primeiro. E aí, é o que muita gente confunde, né? Que a aprendizagem baseada em projetos, que é a metodologia que a gente traz, que é só um nível de criação. Não, ela tem que passar por tudo. Então, sim, a criança tem que memorizar. Ela está lá criando o projeto, mas ela tem que escrever. Ela tem que memorizar. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora com projetos de crianças de 4 e 5 anos lá na escola. A pergunta deles de projeto, estimulada por eles, é: por que os planetas precisam ficar distantes? Eles chegaram nessa pergunta com a ajuda da educadora a partir do interesse deles. Eles vão criar o artefato final, que é uma criação, eles vão criar um sistema solar. Eles vão criar um sistema solar entendendo quais são as separações entre os planetas. Trabalhando matemática, crianças de 4 e 5 anos.
Mas para isso, eles estão memorizando quais são os planetas. Eles não estão, e aí eles estão fazendo atividades em que eles memorizam qual é a ordem dos planetas. Eles estão analisando qual é o planeta mais que tem mais proximidade ao Sol, qual é o que não tem. Eles estão passando por todas as etapas, mesmo sendo crianças de 4 e 5 anos, porque eles não conseguem ainda ter maturidade cerebral para criar sozinhos. Eles vão conseguir lá na frente. Então, nesses projetos, as disciplinas elas vão se integrando, em vez de você aprender uma coisa fragmentada. Você deu um exemplo, né? Eu aprendi tabuada na escola para memorizar e era aquilo, só repetindo. As crianças, nessa metodologia contemporânea, não. Elas vão aprendendo a fazer os cálculos, mas também aprendendo noções de geografia, junto com física, junto com química. Seria isso? É o que a gente chama do aprendizado interdisciplinar. E que, na verdade, o aprendizado ele é sempre interdisciplinar. Ele nunca envolve só uma área de conhecimento. Tá? Isso em qualquer coisa da nossa vida. Aprender sobre qualquer coisa, a gente sempre precisa de conexões. Por quê? A base do nosso aprendizado é criar uma narrativa sobre ele. Mesmo que alguém não nos ensine sobre fazer isso, quando você memorizou a tabuada, provavelmente você criou algum jeito de memorizar a tabuada. Você precisou se contar alguma história para memorizar a tabuada. Você descobriu que você precisava repetir 3 vezes, primeiro a tabuada de 3, você foi criando. Isso é construir narrativa, porque todo aprendizado precisa de uma construção de narrativa. O que a gente faz na Escola Hub? A gente tem uma paixão por construir essas narrativas as mais potentes possíveis, porque se a gente faz essa narrativa ter emoção, ter conectividade, o aprendizado acontece. Então, acontece de forma interdisciplinar. É claro que a criança da educação infantil, ela vê de forma muito mais interdisciplinar, porque ela ainda está nessa maturidade, que ela ainda não consegue entender totalmente a diferença entre o eu e o nós, então ela ainda tem essa... E quando a gente vai para o fundamental, e onde a gente está falando que a criança já consegue um nível de neurocepção, o que é uma neurocepção? Eu consigo entender que eu estou aqui, nesse mundo. Saio de um grande mundo para eu consigo me concentrar. E aí, nesse momento que eu consigo me concentrar, eu começo a apresentar para ela que tem blocos. Existe a geografia, existe a matemática, existe o português. Mas está tudo conectado. O que eu vou fazer? Ensinar a ela a ver essas conexões. Por que uma das promessas desse método contemporâneo de ensino é entregar crianças mais críticas? Porque a gente ensina a pensar. A gente ensina a pensar. Quando a gente mostra o processo para a criança, a gente está ensinando a pensar. O Brasil tem um grande problema, eu não sei se vocês viram também uma pesquisa sobre os leitores brasileiros, onde a gente é um dos países com um ranking mais baixo de leitura e os níveis de alfabetização. A gente tem um grande problema em que a gente não ensina as nossas crianças a interpretar para pensar. Então, muitas vezes a gente está dentro da escola e fala assim: nossa, essa criança é muito potente porque ela sabe resolver todos os problemas matemáticos, porque ela foi treinada para aquilo, de todas apresentando um problema com o Joãozinho que vai na padaria, apresentando o problema do cachorro que comeu 3 ossos. Agora, aonde a gente realmente consegue ver se aquela criança está pensando? Se você muda aquele problema de contexto e ela sabe resolver sozinha. E aí é a grande diferença. Porque a maioria das vezes, o ensino não está preparado para fazer essa criança pensante e mudar. Porque o aprendizado, por ser interdisciplinar sempre, ele tem que ser a capacidade da gente transferir o contexto. E aí, num nível, quando a gente está, não uma criança, na primeira infância, ou não, mas quando eu tô lá na adolescência, eu começo a aprender a transferir de contexto. O que é? Eu começo a saber que sozinho, aonde eu vou aplicar a multiplicação, aonde eu vou aplicar a raiz quadrada. Agora, a gente não ensina isso. Tanto que, não sei se vocês acompanham as grandes discussões de temas de questões do Enem. Quando o Enem revoluciona muito, ou qualquer outra prova de vestibular revoluciona muito nos tipos de questões, aonde vem? Começa o bafafá. Não, porque o Enem mudou e porque o vestibular, e aí eu começo a entrar com recurso sobre a questão, mas na verdade o que aconteceu? É só porque as questões não foram um padrão dos últimos 5 anos. E aí os vestibulares, as escolas se propõem a fazer o quê? Memorizar o padrão. Agora, se muda o contexto, aí...
Júlia, você falou da Revolução Industrial, que foi uma massificação da educação, né? Agora você fala do senso crítico, mas a gente enfrenta uma outra vertente agora, que é a ansiedade. É a criança aprender a lidar com os sentimentos de negação, ter resiliência. O que que você acha da Escola da Inteligência do Augusto Cury? Olha, ela é muito, muito potente, porque a gente vai ter, né, o Goleman, que é uma referência também em educação socioemocional, e que o Augusto Cury também vai beber nessa fonte, dizendo que a inteligência emocional, ela é a primeira inteligência, assim, num nível de importância, porque é ela que vai nos dar a base para que a gente aprenda, tenha o aprendizado cognitivo, tenha o aprendizado social. E aí a gente cai numa coisa que é muito importante. A gente não está aqui para negar que as emoções acontecem. Então, assim, a ansiedade, ela é extremamente necessária para o ser humano. A ansiedade é no momento, por exemplo, quando a gente está em perigo, ela é o que nos dá a previsibilidade. A gente, num momento do ser humano em perigo, aí eu estou falando num ser humano instintivo mesmo. A gente está de frente a um urso, né? Um urso está prestes a nos atacar. A gente é ativado pela ansiedade para que a gente tenha previsibilidade. Vai ser melhor eu correr, vai ser melhor eu. E eu começo a pensar nas possibilidades, e eu começo a precisar, porque eu preciso me colocar em movimento. Então, a gente, assim como a raiva também é uma emoção extremamente necessária. A inteligência emocional, e que o Augusto Cury vai falar, é todas as emoções, elas são válidas e elas são existentes. E a gente não pode negar que elas existem. A gente não pode ir para um extremo como a gente está indo, com uma educação, né, de negligência, que é que essas emoções não existem. Essas emoções existem. O que que a gente está perdendo a linha? Em fazer com que a ansiedade vire um transtorno e não só uma emoção. E quando eu passo para o transtorno de ansiedade, significa que eu não estou tendo capacidade de autorregulação. E todo ser humano precisa construir uma jornada do seu desenvolvimento onde ele seja capaz de se autorregular. Mas na infância a gente não tem essa capacidade sozinho. Por isso que eu preciso de um adulto corregulador. E esse adulto só me consegue me corregular se ele souber se autorregular. E a gente não é formado para isso. A gente não é formado para isso. E aí a gente não consegue chegar num resultado efetivo para a sociedade. E é uma coisa que a gente tem que lembrar. Uma frase muito importante quando a gente traz para a educação é que tudo que eu faço com uma criança volta integralmente para a sociedade. O que vocês fazem na Hub para reverter esse quadro? Vocês trazem a família, os adultos que cuidam das crianças também para essa discussão? A primeira coisa que a gente faz na Hub é formar os adultos. Eu não formo as crianças se eu não mudar os adultos, se eu não formar os adultos. E é o que eu brinco, a gente brinca lá, né? As diretoras da Hub, a gente brinca que os adultos dão mais trabalho que as crianças, e dão mesmo, tá? Porque as crianças são super receptivas, elas são super. Então eu tenho que trabalhar os adultos num conhecimento sobre um processo de emoções deles. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil, porque aí também a gente entra num processo individual que eu quero viver, porque aí eu tenho que lidar com coisas passadas, eu tenho que lidar com o que foi feito lá com a minha criança, para eu poder entender como eu pratico hoje com a criança que eu estou educando, né? Então a gente começa na formação dos adultos e a gente começa numa coisa, como eu falei aqui, muito básica, que é todas as emoções são válidas. Então, uma criança que está chorando na escola Hub, ela não vai ser virada e falar assim: engole esse choro, menino, agora não é o momento de chorar. Ela tem a oportunidade de chorar. Aquilo está extravasando uma emoção que é real, ela está sentindo. A gente tem que parar com essa ideia de que a criança ela está sentindo. Só que isso não pode ir para o lado de, se ela está chorando é porque ela está fazendo o que ela quer. Não. Tem criança lá que às vezes chorou porque, mas levou um brinquedo. A professora falou, agora não é o momento do brinquedo. E aí ela começa a chorar. Ela pode chorar, ela ficou chateada porque não era o momento do brinquedo. Isso não vai significar que ela vai brincar. Eu entendo que você está chateado. E é chato mesmo quando a gente não consegue fazer uma coisa na hora que a gente quer. Você pode chorar. Isso não vai mudar o fato que agora não vai ser o momento do brinquedo. É isso. São coisas. Só que isso dá trabalho. Porque quando eu vou para a opressão, quando eu vou, engole esse choro, para de chorar, e quando eu vou para o medo, eu resolvo rápido. E, gente, resolve rápido mesmo.
naquele momento. Eu não resolvo rápido lá na frente, porque aí lá na frente é uma criança que vai sofrer, um adulto que vai sofrer alguma violência e vai paralisar. E não vai saber, ou que não vai saber tomar as próprias atitudes, ou quando um chefe virar e falar assim, faz essa planilha, ele vai paralisa, em vez de falar, opa, eu tenho que fazer a planilha, eu tenho que ir construir uma relação, porque na infância ele foi oprimido, a coisa aconteceu. Então não é um caminho da permissividade, é um caminho do respeito e da jornada do conhecimento do processo. Porque quem conhece o processo, a minha mãe fala uma frase que, para mim, só manda quem sabe fazer. Não, quem não sabe fazer, não sabe mandar. E a gente aqui não está tratando sobre mandar, a gente não precisa ganhar o respeito da criança com medo. A gente ganha o respeito da criança com acolhimento. A gente sim é uma figura de hierarquia para a criança, mas não é uma hierarquia. A gente precisa ser, porque eles não têm o cérebro formado para isso, eles não têm ainda um papel social para isso. Precisam de limites. Eles precisam de limites, mas esses limites não precisam ser opressores, eles precisam ser condutores para uma formação. Eu fico pensando, agora é uma dúvida minha, né? Você está falando de conhecimento e tal, e desenvolvimento motor? Porque hoje eu vejo as crianças muito mais paradas, com tablet, não sabe cair, a gente ficava na rua, ficava toda arrebentada. Isso interfere na formação? Muito, 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 muito. E particularmente é uma das minhas maiores preocupações, assim, porque hoje a gente deixou as crianças estáticas. E a gente tem uma hipersupervisão das brincadeiras, a gente tem quando a gente precisa confiar essa criança, principalmente eu tô falando aí crianças dos 2, né, do 1 aninho até os 5 anos, são crianças que o que elas precisam é se movimentar, elas precisam cair, elas precisam engatinhar, porque, por exemplo, uma criança que não tem o seu desenvolvimento psicomotor aprofundado e incentivado na primeira, é uma criança que não consegue se alfabetizar direito. Porque é uma criança que não começa a ter noção de espaço. A criança que não engatinha é uma criança que não vai conseguir necessariamente cair direito lá na frente. Porque tem estudos que mostram até que o desenvolvimento do engatinhar, do psicomotor, está relacionado com o aprendizado da matemática. De densidade, de volumetria, porque quando eu estou engatinhando, eu estou tendo que entender como é que é a minha relação com aquele espaço. Se eu sou privado disso e tem a todo momento alguém segurando a minha mão, dizendo que eu posso e não posso ir, barrando esses limites, eu não consigo perceber esses limites sozinhos. Então, e a gente está construindo uma relação onde a gente está colocando como se o normal da criança fosse ficar parado. E não é. A criança precisa correr, a criança precisa se movimentar, a criança precisa se sujar para sensorial. Uma criança que não mexe com as diferentes texturas, que não mexe com terra, que não mexe com areia, que não vai pegar que não sabe que uma fruta é descascada, que não vai descascar, que não vai passar. Ela é uma criança que está tendo coisas muito prejudiciais para o seu desenvolvimento cognitivo lá na frente também. Nossa, eu fiquei de cara com isso que você tá falando, não tinha imaginado que era assim, sabe? E aí me conta uma coisa, que agora eu fiquei curiosa também, tô igual a Desirê, com as minhas curiosidades. Como é que vocês, na Hub, que você falou que isso dá trabalho, né? Eu tô só que imaginando quanto que isso dá trabalho para educar dessa forma, né? E aí, como é que vocês fazem para abarcar todo esse universo? A palavra-chave é acolhimento. Como eu falei aqui da culpabilização, a gente não pode ir para uma culpabilização. A nosso mantra, e é o mantra que a gente tem na Hub, é sempre acolhimento. E acolhimento não pode ser só da criança. O acolhimento tem que ser também do adulto. Porque não existe a culpa de não existe a culpa da família, a culpa do professor. Gente, vamos lá. Um professor que está também com 20 crianças dentro de uma sala de aula de ensino fundamental, é óbvio que ele vai se desregular em algum momento, é óbvio que ele vai. Agora, isso não precisa virar uma rotina isso não precisa virar aquela culpabilização. Isso precisa virar a colaboração entre os outros adultos. Eu estou percebendo que ali está acontecendo, então eu vou e apoio. E aí, dentro da Hub, como é que a gente constrói? A gente constrói um ambiente colaborativo entre todos, não só entre as crianças, mas entre os adultos também. Por quê? Porque para a gente estimular
essa segurança das crianças, a gente precisa estimular a segurança dos adultos, em que eles estão num ambiente que é permitido eles errarem, e assim como a gente coloca com as crianças, eles aprenderem com seus erros. Então, é óbvio que uma professora, que aí vamos dar o exemplo da psicomotricidade, né? Uma professora que tá vendo a criança ali subir da casinha e analisando se ela vai descer do escorrega, uma criança de 3 anos sozinha, ela tá ali, porque imagina, ela já começa a pensar na cabeça dela, nossa, mas se ela descer do escorrega sozinha, eu não der a mão e ela arranhar uma coisa, a mãe vai ficar chateada comigo. Não, quando você tem que construir, mas é o processo dela. E aí o que que você tem que construir? Com a mãe. Às vezes ele vai chegar arranhado mesmo. Às vezes porque vai. O que é que a gente não vai permitir? Que essa segurança da criança seja extrapolada para noções extremistas, dela se machucar seriamente, dela, mas ela precisa correr, ela precisa. Outro dia, né, uma criança lá da escola, a gente tem uma rampa e ela, é de criança de 3 anos, ela desceu correndo a rampa e a gente sabia que o primeiro impulso é falar, não corre, não corre. Ela, porque a gente já sabia onde ia dar, e deu, dela cair, né? Dela cair. E aí, deu um roxinho, a gente avisou a mãe, que é uma mãe super tranquila. Aí eu reparo essa criança hoje descendo a rampa. Ela vira e fala, a Bia caiu já, né? Bia caiu já nessa rampa. E ela vai tateando a rampa. A gente só aprende com tombo, né? Ela vai. Agora, se é uma criança que toda vez na hora de descer a rampa a gente tá dando a mão porque fica falando, você vai cair, se você correr, se você vai cair, é uma criança que nunca vai viver de fato. É óbvio que é uma rampa que, né, gente? Eu A tô falando insegurança de. ia ser latente, né? Eu tô falando de uma. E aí é uma criança que a gente volta pra ansiedade, porque a todo momento ela tá tendo que pensar. Tem um adulto verbalizando pra ela com 2 anos de idade. Você vai cair, você vai. É uma criança que já começa a viver numa atenção Neurose. de uma neurose de eu tenho que planejar o que, que vai acontecer. Ela precisou experimentar a caída da rampa. Óbvio que essa caída da rampa, gente, eu tô falando de uma rampa aqui, que é uma rampa que muito simples, de 2 degraus, né? Mas ela viveu essa caída, ela viveu para poder entender como ela se relacionava com aquele ambiente que é dela, que ela tá ali todos os dias. E hoje ela anda na rampa, né? E Ela você não. acha que essa criança que caiu, ela também tá mais propensa a aprender a levantar? A cair novamente, levantar e se virar? Com certeza, porque quando ela cai, o que que acontece? Não é um professor que vai estar lá e vai falar para ela, viu, Bia, você caiu, viu, não é essa rampa, não é muito perigoso. Caiu, o professor o que que faz da escola Hub? Caiu, né? Machucou. Vem cá, eu tô aqui para te dar um abraço. Vamos então ver que, vamos olhar onde você caiu? O que que aconteceu para você cair? E aí não precisa, é isso a grande Você diferença. está falando, eu estou vendo, as pessoas não estão sabendo mais lidar com frustrações, estão sempre sob, né, o foco do medo e falta a resiliência. E quando você vem falando, eu vou montando uma personinha pequenininha, mas você vê que é tudo linkado, né? O seu desenvolvimento motor, o seu Aham. senso crítico, você aprender a ter limite, porque isso você deve ter enfrentado quando você lançou o limiar tênue da escola ser permissiva, lá pode tudo, se não quiser ler, não vai ler, se não quiser aprender, não vai aprender. É verdade isso? Não, não é verdade. É sobre essa permissividade, porque permissividade a gente tem que lembrar que é negligência. E negligência a gente não pratica com criança. É primeiro que negligência a gente não pratica com criança por valores que qualquer ser humano não deveria praticar. E segundo, porque a gente tem leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que não se pode cometer negligência com crianças e adolescentes. E a permissividade é negligência. A gente precisa ter muito claramente isso. Permissividade e negligência. E por que que às vezes é mais fácil a gente criar um discurso né, de quem está de fora e não está vendo que isso é negligência, isso é permissividade? Porque o que a gente faz dentro da escola Hub dá muito trabalho, porque exige presença. Então, uma criança que chega na escola Hub e fala assim: eu não vou fazer a atividade. A gente não vai dizer para ela de primeira, menino, você tem que fazer essa atividade, você vai, agora é a minha. Você vai falar assim, por que que você não quer fazer a atividade? E você vai entender esse processo de por que que ela não quer fazer a atividade. Volto a falar, isso não vai mudar que ela vai fazer a atividade.
a gente só vai perguntar para ela tentar entender, porque o primeiro gancho para a aprendizagem é a motivação. Se ela está verbalizando que não vai fazer atividade, tem alguma coisa relacionada à motivação ali. Só que isso vai demandar o quê? Provavelmente uns 10 minutos de conversa do educador falando, tentando entender por que que ela não quer fazer atividade. Ah, eu não quero fazer atividade porque eu quero descer logo pro recreio, eu quero descer. Ah, você não quer? Eu entendo, mas isso é inegociável nesse momento. Então você vai fazer a atividade nesse momento e você vai descer para o recreio. Ah, mas era. Olha, eu entendi, mas você vai fazer. E aí dá trabalho, né? Ficar 10 minutos. Para mim, gente, é o que eu falo para eles. Eu falo para. Seria muito mais fácil chegar. Eu dar um berro, porque responde, eles respondem, Mas criança. eu vou te fazer uma pergunta. Você ficou 10 minutos e a criança está reticente, não vai fazer. Qual que é a atitude da escola? Ela não deixa de fazer atividade. É sempre assim, 100%? Ela não vai deixar de fazer atividade, porque é uma atividade que está estruturada, que a gente sabe que precisa acontecer para o processo de aprendizagem dela. O que, que pode acontecer? Ela às vezes vai se negar a fazer aquela atividade, a gente vai entrar e aí acabou o tempo da aula e ela vai levar aquela atividade para terminar em casa, tendo que porque ela precisa daquela construção de o que é a minha rotina do respeito mútuo com o professor. E aí tem uma coisa que é muito importante. Geralmente, as crianças que se negam a fazer alguma atividade, elas fazem isso 2, 3 vezes para testar. Então, você tem ali 10 minutos, 2, 3 vezes nas 2 primeiras 3 semanas de aula. Depois, você não tem. E aí tem uma coisa que é muito importante também falar da Escola Hub. Como eu falei sobre a gente, o nosso empenho em trazer a conexão para o aprendizado, trazer as narrativas, é muito raro a gente ter na escola crianças que se neguem a fazer as atividades, porque as atividades estão envolvendo o interesse deles. Então, ontem foi muito legal, assim, ontem a gente teve uma palestra de um pai, porque agora eles estão estudando sistema monetário, uma turma lá, e eles estão loucos querendo vender pulseiras na escola. Eles estão querendo vender pulseiras. E aí a gente simplesmente não vai permitir que eles cheguem e vendam pulseiras sem entender o contexto do que funciona, do sistema monetário, enfim. E aí a gente convidou um pai que é administrador, e ele trabalha, né, cuidando de finanças de empresas, e ele foi dar uma palestra sobre como funciona o dinheiro para as crianças. E aí você fica, poxa, mas um pai dando uma palestra, uma aula expositiva dialogada, onde aquilo, né, do que é um adulto falando. E aí eu dei as orientações para ele do tipo como ele poderia construir a palestra. Falei, ó, em vez de você falar de dinheiro, trazendo o dinheiro, vendendo pão, traz a cartinha Pokémon. Quanto de dinheiro eu preciso para trazer a cartinha? E, gente, tem as filmagens, eles todos hipnotizados com o que o pai tava, porque tava no interesse deles. Tava no interesse deles. Foi uma palestra sobre dinheiro que envolveu cartinha Pokémon, envolveu Blade, envolveu as bonequinhas que as meninas gostam. Por quê? Porque tava no interesse deles. Mas mesmo assim, eles aprenderam o conceito de escambo, eles aprenderam o que funciona um sistema monetário, eles aprenderam sobre os diferentes tipos de nota. Mas estava no interesse deles. Então, eles não têm essa. Na escola Hub, a gente não vive essa negação a fazer a atividade, porque eles veem o significado no que eles estão aprendendo. Eu tô aqui ouvindo você falar, encantadíssima, e pensando assim, como é que você faz para formar teu corpo de professores? Então, aí, como eu falei, é o ponto mais importante, né? A gente tem uma formação contínua dos nossos professores. A gente tem isso para a gente é primordial, a gente ter esse contato com os nossos professores semanalmente num sistema de formação. E eu acho que é importante a gente trazer aqui também que a formação, assim como acontece com os estudantes, com os professores também é a partir de uma observação da gestão da demanda. Porque a gente tem indivíduos diferentes vivendo no ambiente. Então, por exemplo, pode ter um ano ou um semestre que a gente está vendo que a gente está precisando aprofundar mais numa gestão de sala de aula. Então, a gente traz isso para a formação do professor. Mas tem um outro momento
que a gente está vendo que a gente precisa aprofundar no letramento matemático, numa formação em letramento matemático. A gente vai trazer isso para o professor, na questão. E aí a gente não fica com aquela formação estática do professor, como se fosse eu começo o ano já sabendo tudo que eu preciso. Não, eu começo o ano com planejamento, mas eu também tenho que ter abertura nesse planejamento para trazer as demandas reais do dia a dia. E aí, nessa formação, a gente também tem um espaço do professor trazer o que ele está se sentindo que ele precisa ganhar, quais são, a gente debate sobre estudos de casos, e a gente vai na literatura acadêmica para que a gente possa se embasar de referência. E aí não tem jeito, assim, precisa ser uma formação extensa e precisa também ser um caminho onde todo mundo percorre em conjunto. Porque não adianta um professor que não esteja disposto a se transformar. Um professor que não está disposto a se transformar é um professor que na Escola Hub não vai ter. Porque são desafios. Eu não estou negando aqui que são desafios, mas são desafios onde a gente colhe resultados muito potentes. Vocês são pioneiros, né? Há 7 anos atrás, quando vocês trouxeram, foi antes da pandemia, né? Sim. E vocês já entraram com uma pegada muito tecnológica na escola, né? Vocês tiveram resistência aqui em Juiz de Fora? Eu não digo resistência, eu não sei se seria a palavra mais correta, mas eu acho que a gente teve uma observação assim do tipo, deixa eu ver se eles vão dar certo ou não, sabe? Hoje a gente tem unidades fora de Juiz de Fora, a gente tem unidade em Belo Horizonte, Porto Alegre, e eu acho que as pessoas elas entenderam, assim, hoje a gente tem estudantes, você vê, é muito comum que as pessoas falam, eu não gosto de lidar com estudantes da Hub porque me colocam perguntas muito difíceis, ou então, porque eles são considerados uns pequenos gêniozinhos, assim, sabe? Eles são muito questionadores, eles fazem o espaço dele. Então, isso acho que a gente conseguiu já colocar na cidade, a gente colocou, não só em Juiz de Fora, mas também nas outras cidades, muito o que a gente veio para fazer e que dá certo, sabe? Dá certo. E eu acho que é importante a gente trazer aqui a perspectiva da tecnologia, que a gente nasce com uma perspectiva muito do senso crítico da tecnologia. E aí pode ter sido uma confusão, que é o que eu falo da confusão dos discursos, da gente achar que é um estímulo à tecnologia, né? Não, porque tecnologias não são só digitais. Primeiro, que as tecnologias analógicas, elas são importantíssimas de serem trabalhadas na escola também. O lápis é uma tecnologia analógica. É a capacidade de criar um lápis do ser humano foi uma tecnologia analógica. E porque facilitou um processo. Nunca pensei nisso. Mas Também não. Tô aqui, né? Hoje a gente tem datado, assim, né? Se a gente for trazer na perspectiva do design de produto, a primeira tecnologia assim, que se criou foi o cesto. O cesto de frutas, o cesto de palha. Por quê? Porque ele foi criado. Quando ele surge, você consegue ter a capacidade de pegar mais frutas. Que até então você precisava lá, né, nos povos originários, você não conseguia ter, e eles criaram por isso, porque eles conseguiam fazer menos caminhadas, eles conseguiriam se centralizar num lugar só, porque eu tenho um cesto que carrega muito mais a quantidade do que eu consigo carregar só com 2 mãos. Então, as tecnologias analógicas, elas são as que possibilitaram as tecnologias digitais surgirem, e elas são tão importantes. E na Hub, a gente estimula que a criança tenha a capacidade de observar as tecnologias, de usá-las com senso crítico, para que elas sejam capazes de criar tecnologias no futuro. Muito massa, mano. Pena que eu não tenho filho pequeno, mas... Explica pra gente, de onde é que veio esse nome Hub? Hub vem do nome que Hub, né, é um termo da tecnologia, é um termo em inglês da tecnologia que tem o sentido de conectar, de conexão. Então ela conecta as coisas, e é o que a gente precisa, né, nasce com esse propósito de fazer a conexão entre o aprendizado e o mundo real, entre família e escola, fazer a conexão entre a motivação e o aprendizado. Você perguntou isso, é atora falando meu hub de negócio? Eu queria ver ela saberia explicar tão bem quanto eu. Exatamente. A expertise dela é de fazer gerar. hubs.
novas expertises, Que são, entendeu? exatamente. É isso. Que é a essência da Escola Hub. Exatamente. E aí, quando a gente faz essa conexão, a gente tem possibilidade de criar novas E realmente, conexões. pelo que você está falando, conexão é uma palavra que define muito bem o Muito, trabalho de vocês, né? Porque os muito, professores, eles têm que estar conectados com a família, com vocês, com todo mundo. muito, muito, muito. Não existe escola, e aí eu não tô nem colocando só da Hub, não. Não existe escola que vai conseguir se fazer sem conexão. Ela pode até passar. A criança pode até passar por uma escola que é sem conexão e que não vai acontecer conexão e vai sobreviver. Agora é esse o sentido. Ela vai sobreviver e não viver lá na frente. Agora, uma coisa, Júlia, pode ser que eu tenha entendido até errado. É bem um customizado, né? É. São poucos alunos, é um revés para a socialização da criança não ter contato com mais crianças, de repente ter uma turma mais reduzida? Não, nem um pouco. Até porque a gente tem uma estrutura muito de crescimento em relação a isso. Na educação infantil, a gente tem turmas mais reduzidas que no fundamental, porque foi o que eu falei. Essa criança ainda não entende a diferença entre o eu e o nós, então ela ainda não está preparada para grandes movimentos e é até prejudicial para ela e para o professor. Uma turma de educação infantil que vai ter 20 crianças, 22 crianças, não vai dar conta. A gente vai estar começando a cair na negligência. Porque um professor com um auxiliar não vai dar conta de todos os processos que aquela criança. Então, quando você traz para uma turma de 10 e uma professora e uma auxiliar, você está dando conta de que aquelas professoras ali, aquelas educadoras, elas estão na educação daquele processo, na mentoria daquele processo. E aí você vai chegando no fundamental, onde a criança já começa a ter mais a senso do eu e do nós, você vai aumentando essa turma. Mas você também não pode aumentar essa turma a um ponto que chegue que o professor não consiga olhar a individualidade de cada criança, né? É, E a aí sensação que eu tenho é que impacta na segurança, né? Ela fica mais segura até para quando entrar numa universidade, né? com certeza. E assim, não significa que as turmas pequenas façam uma escola pequena. As turmas pequenas fazem o aprendizado ser melhor, mas é aquele pouquinho de cada turma que forma a grande socialização. Uma turma pequena forma um cidadão gigante. É, é exatamente isso. É exatamente isso. Partir pra fofoca agora. É exatamente Agora eu isso. quero partir para fofoca, porque você veio da área de design de produtos, né? E tal, É, entrou na serviço. educação. Você me passa, isso é energia, tá? Aquela já holística. Você me passa a ser uma figura arrojada, que corre atrás. Me fala um pouco sobre você, sobre o seu histórico familiar. Eu acho que é isso assim também que a gente precisa trazer para a educação, né? Que qualquer, como eu falei do aprendizado, qualquer indivíduo tem uma história. E essa minha paixão por aprender, essa paixão por envolver com a educação tem total a ver com o meu histórico familiar. E é por isso que a gente precisa entender que tem pessoas que vão estar disponíveis para educar e tem pessoas que não vão estar disponíveis para educar, e tá tudo bem. Eu venho de uma família que incentiva muito a educação. E eu tive a oportunidade, apesar de estudar em escola tradicional a vida inteira, da família me dar muito a base por esse movimento do aprender. Eu tive uma avó que ela transformava qualquer aprendizado em uma coisa magnífica. Por quê? Porque quando a gente chegava na casa dela, ela perguntava: o que que você já aprendeu hoje? O que que você está aprendendo na escola? E aí eu mostrava para ela o que eu estava aprendendo na escola e ela transformava aquilo numa história da Grécia, e aí ela contava que surgiu na Grécia Antiga, ou que surgiu, e ela tinha livros e mais livros, ela tinha uma biblioteca em casa. Ela foi a primeira mulher do curso de medicina da UFRJ, e ela trazia essa maravilhosidade pro aprendizado, por aprender, que eu já desde criança eu falava assim, ué, mas por que que na escola ninguém traz isso? Na escola, engraçado, uma memória que eu tenho da escola é todo mundo com a mão assim, né? É. Assim, todo mundo apoiando o rosto assim. E eu perguntava por que que essa desconexão. E aí eu tive essa oportunidade, né, de ter uma família com muito embasamento e uma família que eu acho que é isso que a gente precisa trazer, que volta para o começo também, muito presente, muito empenhada em fazer um papel de oferecimento do que é a minha responsabilidade nesse processo também.
Então, de oferta de lazer, que isso é muito importante, de oferta de cultura, em que a escola não conseguia fazer sozinha. Eu estudei numa escola tradicional, que é considerada uma escola, e até foi uma escola federal no Rio, o Pedro II, que é considerado uma escola muito boa, de nível de conhecimento muito bom, e de fato, a escola me preparou para um senso crítico por conta de diversidade, muito bom, mas a minha família exerceu, isso não teria acontecido se a minha família também não tivesse exercido o papel dela de presença, de mostrar, de diversidade, de trazer o senso crítico, de conversar, parece uma coisa simples, mas lá em casa tinha uma regra, e não excluindo que, né, é uma infância em que a gente está falando de uma geração passada que ainda tinha muita dificuldade de ver a criança como um sujeito de direito, né? Mas era uma família que fazia todas as refeições em conjunto. E nesses momentos das refeições, era perguntado o que está acontecendo, e aí trazendo assuntos para o debate, trazendo, né, os temas, e isso é muito importante. E a gente pode aproveitar, porque Juiz de Fora tem essa oportunidade, né? Tem. Eu criei os meus, sempre almocei com eles, com os três. Exatamente. Juiz de Fora tem uma característica Tem. que eu acho que é muito importante para a qualidade de vida, que é essa oportunidade que a cidade te oferece de estar em conexão com a vida de quem tem, né, do seu filho. Por quê? Porque tem uma proximidade geográfica para tudo. Ninguém demora, que nem no Rio, crescer no Rio, ninguém demora 2 horas para chegar no trabalho. Algumas pessoas vão demorar, mas assim, não é uma coisa ainda comum aqui na cidade. Você consegue chegar com mais tranquilidade. Foi o que você falou. Você consegue estar trabalhando, talvez no seu horário de almoço, você conseguir ir lá almoçar com seu filho e depois voltar para o trabalho. Você consegue estar ainda mais presente numa rotina mais da noite. Isso a gente tem que aproveitar, porque a cidade te oferece isso. A Ô, cidade Júlia, te e os seus oferece. filhos? Eles devem ganhar muito, né, com toda essa sua experiência de vida aí. Como é que é a relação com eles? Eu acho que, e aí a gente vê, né, quando a gente colhe os frutos disso. E aí não, assim, gente, acho que também é importante trazer aqui, os filhos, todo mundo pensa, nossa, os filhos não devem dar trabalho nenhum. Gente, filho dá trabalho. É disso que eu não quero fugir. Eu quero ter esse trabalho agora para não ter que ter o trabalho lá na A analista frente. fala isso. Cuida agora, porque depois é pro resto da vida problema. Exatamente. Eu sempre, é o que eu falo lá em casa. Eu sempre penso na Júlia do futuro. O que eu tô fazendo hoje tá gerando algum problema pra Júlia do futuro? Tá gerando alguma coisa? Então, se tiver, não quero não, porque aí eu prefiro lidar hoje do que lidar lá na frente, porque lá na frente vou estar mais velha, vou estar, aí não quero também lá na frente poder curtir. E os meus filhos é muito engraçado, porque lá em casa é uma casa que às vezes eu tenho vontade de sair de casa e falar assim, eu não aguento dialogar tanto. Às vezes eu tenho vontade, eu não aguento dialogar tanto. Porque outro dia aconteceu uma situação, o meu mais velho é adolescente. Ou seja, é comum ele ter mais mau humor, gente. É comum. E mau humor estressa a gente, né? Irrita essa coisa do adolescente de Ai, eu hora tinha. hora tá bem, aí não aconteceu a princípio nada, mas ele ficou no mood que, né? E aí você fica sem saber o que aconteceu. É normal, tá? Se a gente for estudar, ele tá com construção de outros hormônios, né? Tem uma quebra do relacionamento familiar ele precisa romper para poder se descobrir no mundo, então beleza. E aí, outro dia, a minha filha de 7 anos estava com mau humor. E aí, o adolescente virou para ela e falou assim: Por que você me respondeu assim com mau humor? Ela falou assim: Porque eu tenho direito a ter mau humor. Ele é lindo, É. menina, né? Aí ela falou: Eu tenho direito a ter mau humor. Ele: Não, você não tem direito de me tratar. Ela falou: E aí eles começaram num debate. Num debate, num debate. E eu falei: Gente do céu. Aí ficou, e eu falei: Gente, calma. Aí quando eu terminei. Na hora. Foi cansativo pra mim, porque os dois criaram uma briga por conta disso, porque tem direito a ter mau humor que não tem, que ele queria discutir que ela não tinha Ele esse devia ter entrado direito. com a música ado, cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas depois eu fiquei refletindo, eu falei, gente, olha só o nível de
de construção de diálogo que eles conseguiram, porque ela estava debatendo ali com ele, eu tenho direito a ter mau humor, e ele falou, não, você não tem, mas de me tratar Ela não desse jogou jeito. na cara dele, você também tem. Mas qual era o debate dele? De que você tem até direito a ficar de mau humor, mas você não precisa me responder dessa forma. E aí ela já estava dialogando, mas se eu tô de mau humor, eu não consigo responder a forma como necessariamente eu controlo, Uhum. de como eu vou responder. E ficou nisso. E olha a importância desse diálogo, dessa construção para adultos lá na frente. Só que qual é o problema? Isso é o problema, gente, que foi 1 hora disso. Então dá uma ressaca emocional gigante para o adulto. A vontade é falar assim, vai cada um pro seu quarto, some da minha frente. Exatamente, dá essa vontade. Então, Ou assim, então vamos discutir em outro lugar. Que Aham. fome. e assim, vai ter vezes que a gente não vai ter essa paciência mesmo para mediar e tá tudo bem. Tá tudo bem, não tive paciência hoje, eu tenho paciência amanhã. Eu construo. O que a gente precisa saber é o que eu tô construindo para o amanhã. Não é essa coisa dessa lógica da culpabilização, sabe? E ter muita clareza, dá trabalho. Então a gente precisa ter Júlia, essa. você como mãe, né, de uma menina de 7 anos, de um adolescente, você que convive com um monte de pais aí, dá uma dica para os pais que estão sofrendo com a educação dos filhos dentro de casa. O que você acha que é o maior desafio hoje? Eu acho que o maior desafio, e aí não só eu acho, mas a gente tá vivendo uma epidemia da solidão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que assim, a gente está cada vez mais se retraindo para os ambientes sociais e até tudo indica que a gente vai viver uma epidemia social, porque não à toa os transtornos mentais, as doenças mentais estão aí como os tops das doenças. Primeiro que a gente tem que entender que a gente não está sozinho. A gente tem que voltar a se conectar como ser humano, voltar a criar a noção de coletividade, porque a gente fica muito nessa coisa do sozinho, eu preciso resolver tudo sozinho, tá? É tudo comigo, né? Quando não, gente. A gente não, a gente está indo contra a nossa natureza fazendo isso. A gente tem uma natureza, vamos lá, da perspectiva biológica, a gente é mamífero. A gente tem uma natureza coletiva. A gente tem uma natureza coletiva. A gente não pode esquecer disso. E a gente criou um modelo de socialização que a gente esquece muito disso. E aí, para os pais, eu acho que ainda tá. O jogo ainda tá mais duro. Porque é cada um apontando. Em vez da gente apontar, a gente precisa colher. Uma mãe que, então, às vezes a gente vê assim, porque a mãe tá dando para criança de 3 anos o celular para criança no restaurante. E aí você começa, a mãe que não dá começa a apontar, olha, tá ali com o celular. Em vez de você começar a apontar, propõe uma brincadeira para aquela criança, porque às vezes aquela mãe deu aquele celular porque ela fica sozinha com aquela criança e ela não aguenta mais e ela precisava ter um momento. Então, em vez de apontar, pega e começa você. Se você tá com essa disponibilidade, pega e começa a brincar com essa criança. Eu falo lá na escola que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você se é porque eu faço isso. Às vezes eu vejo, outro dia eu vi uma criança jogando, a gente estava no carnaval, eu vi uma criança jogando um lixo na rua. E aí é uma criança de 10 anos, assim, era uma cidade do interior, ele estava sozinho. E aí, automaticamente, na hora que eu vi ele jogando lixo, eu falei assim: nossa, você viu uma lixeira invisível aí? Porque deve ter uma lixeira invisível aí pra você ter jogado esse lixo, né? E aí ele ficou olhando assim pra mim, aí ele foi, mas aí depois eu vi que lá atrás ele foi lá olhar na rua, eu não consegui ver se ele pegou mas ele voltou. Ele voltou, sabe? E aí todo mundo fala, nossa, você tem mania de se meter, né? Mas não é se meter. A gente precisa entender como sociedade que todos nós somos corresponsáveis por crianças e adolescentes. É óbvio que não é assumir o papel de cuidadores de pai, mãe, principal quando uma criança, mas a gente é responsável. Eu vou além aqui no meu momento hub, eu diria que todos nós estamos conectados, né, de alguma Sim, forma. Então, exatamente. E aí, para os pais que estão nessa dificuldade, para os pais, a gente precisa entender que a gente tem que buscar ajuda, a gente tem porque existe e que é uma coisa muito importante. A gente precisa buscar conhecimento. A gente tem uma ideia de que ser pai e mãe é instintivo, que é natural. Todo mundo nasceu.
todo mundo nasceu. E não é, gente. Não é. A gente não. A gente já chegou. É instintivo num primeiro momento, talvez, ali numa coisa, né? Mas a gente precisa de conhecimento. A gente Nós não somos estuda. seres racionais, como é que a gente vai ser o tempo inteiro instintivo, né? A gente não Tem estuda, a como. gente não entra numa faculdade e vai estudar, porque ninguém chega sendo uma comunicadora de que eu nasci comunicadora, eu vou nascer. Você pode ter até Dom. um dom, você pode. Mas dom não se faz sem constância. Dom não se faz sem estudo, porque você vê várias pessoas aí talentosíssimas que não conseguem, então, porque não levam isso como estudo, não levam isso. E a gente precisa recuperar essa ideia de que tá tudo bem a gente estudar para ser pai e mãe, a gente buscar conhecimento, a gente se conectar com outras pessoas, né? É engraçado que você falando assim, a gente tá tudo bem, tudo, desde que você busque, né, a melhoria contínua, assim, e não virar de costas pro problema, né? Porque ele É, cresce e te engole. E eu sinto hoje as pessoas fogem muito desse embate de ver, porque muitas vezes o problema é, a maioria, né? O problema é nosso, não é é, do outro. exatamente. Ó, vou te falar do fundo da minha alma. Eu simplesmente me apaixonei por esse modelo de escola contemporânea. Ela acha que ela vai estudar lá. É, É vontade, cara. mas você sabe quer que eu descer brinco, a né? rampinha. Eu brinco que uma frase que todo estudante da escola Hub tem que falar é: eu voltaria a estudar na minha escola. Legal. Eu voltaria a estudar na minha escola. Porque é isso, né? A gente pode ter memória boa da escola, mas assim, voltar a estudar, Não, não sei, não sei. Talvez eu voltaria a ter os meus eu falo amigos. por mim, não. É, Eu gostaria de estudar numa escola com esse modelo, sabe? É. Diferente da escola tradicional em que eu estudei, né, que a gente tinha que chegar mudo, sair calado, Calado. né? Só o professor que sabia as coisas, você estava lá para memorizar, para decorar aquilo tudo. E você não ganha num modelo de escola, assim, onde você não ganha o mais importante que é para a vida adulta: autonomia, a independência. A gente tem que lembrar que para um ser humano ser independente, ele precisa ter sido extremamente dependente antes. Porque não existe a independência sem conhecer a dependência. Então, eu até falo, né? É mais fácil a gente construir o processo de dependência quando eles têm que realmente ser dependentes, que é na fase de ser criança, para que eles alcancem uma independência na vida adulta, realmente independência. E não é uma independência mascarada. Porque o que a gente hoje, o que a gente vive na geração adulta é uma independência mascarada. Eu sou independente, mas se eu lido aqui com uma frustração, eu tomo um remedinho, ou qualquer outra coisa, eu explodo, ou. Isso é uma independência mascarada. Eu não tô bancando, eu fujo do problema. É. Eu fujo. E aí, a independência é encarar e falar assim: é meu. Eu lido com o meu caos, eu lido com a minha luz, eu lido. E tá tudo bem, lido errando, lido acertando e lido sendo ser humano. Cara, eu achei assim, riquíssimo o que você trouxe pra Muito. gente. Muito rico. Inclusive, galera, indica pra quem tem filho, pro vizinho que a É, criança tá gritando, porque vale muito a pena. É um momento da gente olhar pra dentro da gente, resgatar pra é, seguir em frente, é. unido, como você falou. Exatamente, com acolhimento. Com Uhum. acolhimento sem distanciamento, com acolhimento, encarando junto, trazendo junto. Posso levar a Andréia pra lá? Vou deixar ela um Pode, tempinho. assim, Eu vou. Nossa, vou mesmo. pode. Vou sair Mas ainda mais, vou passar uma semana lá com você, que eu vou Agora, ficar muito mais põe ela tranquilo. pra descer correndo a rampinha. vamos ver. Eu Aí quero vamos ficar no fazer o escorrega. teste. Vamos fazer o teste. Mas engraçado, né? Todo mundo que vai na Hub, assim, visitar alguma coisa assim, fala: ai, mas eu poderia passar a tarde aqui. E realmente, porque é um ambiente que é gostoso. Eu não sei se é você, porque Não, você me passou uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade, assim, não é? Para mim, Muito você legal. passou conhecimento. é. Eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu vou construir. Eu acho que tem e conhecimento que exigiu muito de uma busca, exigiu muito estudo, exigiu e exige até hoje. Eu acho que é importante trazer isso. E a gente está aqui em relações do mesmo jeito que com vocês eu aprendi. E a gente está nessa troca, a gente também não se colocar nesse lugar de que a gente não está nessa troca. A gente está nessa troca constantemente. Agora fala a verdade. O que você aprendeu com ela, você sem noção? Não, ó, a Gente. Andrea, uma coisa Ah, muito, muito boa ainda. Hum. Várias vezes que a gente já conversou até dentro daqui, fora aqui, ela sempre se emociona. Ela tem até Eu um movimento de emoção. sou. E, gente, é tão bom se conectar com gente que se emociona.
né? Porque Com gente. é real, né? É real. É genuíno. E essa Sabe por coisa quê? da Nesse gente momento de sentir. incerteza que a gente está, você me mostra um norte, um caminho, sabe? Que eu fico aqui sonhando para que ele seja possível, sabe? E eu acho que vai ser. A gente tem que parar com essa ideia de que o Ailton Krenak fala que a gente não pode colocar essa ideia de que. Porque tem, né? Todo mundo tem o discurso do fim do mundo. E ele, inclusive, escreveu um livro, 10 ideias para adiar o fim do mundo, né? Inclusive eu li. Ideias. E ele fala, a gente, assim, tem que destruir essa narrativa que é o fim do mundo, porque o fim do mundo só vai existir se a gente construir essa narrativa de ideia de fim do mundo. Agora, se a gente constrói a ideia de mundos possíveis, a gente constrói, porque tudo, o futuro é uma imaginação. E a gente precisa acreditar. E a gente precisa acreditar. E o futuro a gente está construindo agora, né? Se constrói no presente. Bora lá fazer as nossas conexões, as melhores exatamente. possíveis, né? Com certeza. Muito bom ter você com a gente aqui, Muito Júlia. obrigada, Muito. meninas. Foi muito bom também. Adoro Essa- meninas. Eu me E, ó, enquadro. e eu amo esses papos em que me emociono, em que eu vejo um futuro mais feliz pra gente, esse futuro viável, sabe? Exatamente. Esse futuro possível, né? Porque eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Um futuro que a gente precisa fazer muita. Não, a gente não precisa fazer, a gente precisa construir um olhar pra gente. Mas que engraçado, o meu jeito otimista de ser poliana, eu acho que está tendo um movimento Tá, eu acho que de tá também. resgate, de memória afetiva, Com de voltar certeza. pro acolhimento do lar. Com certeza. Porque eu acho que os problemas chegaram, né? A gente Vamos percebeu enfrentar, né? que deu ruim, né? Do jeito que tava fazendo. Exatamente. A gente tá colhendo os frutos do que deu ruim lá atrás, né? Então vamos mudar tudo agora. E, ó, e para você que está assistindo aí, por favor, né? Deixa seu like, né? Compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Segue a gente, né? Segue o canal. Com certeza. A gente quer continuar aqui construindo esses conteúdos assim que a gente Conheçam a considera. Escola Hub. E vamos lá conhecer a Escola Hub. Obrigada, gente. Obrigada a Obrigada. você.